pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Masculinidade Tóxica, né? A pressão que meninos sofrem na busca por se tornarem homens. Chegamos então no módulo 3, nós vamos falar sobre a masculinidade tóxica na adolescência. Lembrando um pouquinho que falamos já sobre masculinidade na antiguidade, né, o papel do homem na antiguidade. Fizemos uma relação do papel do homem com o da mulher. Depois, no módulo 2, nós falamos sobre o machismo na infância, né? Foi a aula de ontem. Eu trouxe para vocês uns dados e umas frases frases machistas, né? Que muitas vezes nós falamos para meninos sem a gente nem perceber que são machistas, né? Frases como menino não chora, vira homem, seja corajoso, né? Você é homem, um saco de batata. Todas essas frases aí que a gente vai falando, né? Vai replicando sem pensar. E como isso tem consequências na vida de um garoto que sempre escuta essas frases, né? A gente vai fazendo com que as crianças, né, os meninos, eles comecem a represar seus sentimentos, eles comecem a se forçarem, né, a serem corajosos, e como isso tem uma causa muito negativa agora na adolescência, né? Eu vou trazer para vocês uns dados aí bem legais e eu espero que vocês gostem. Bom, relembrando, né, o meu nome, Paulo Roberto da Silva Nagata, meu RU é 131-1140, eu sou aluno de pedagogia, né, no Centro Universitário Uninter, e desenvolvi esse curso de extensão como proposta de conclusão do meu estágio em diferentes contextos, tá? Bom, gente, chegamos então no nosso terceiro módulo. Nós vamos falar sobre a pressão da masculinidade em adolescentes, né? Então, lembrando que a gente está pensando no menino que ali na infância ele já absorveu, ele já sofreu frases machistas, né? A ideia ali do que é ser homem, a concepção da figura do homem já está formada, já está assim pincelada, né, na figura desse menino, na mente desse menino, desculpa. Então, essa adolescência dele vai começar a refletir o que ele aprendeu, tá? Então, lembrando, na aula passada eu trouxe uma pesquisa de 2015 que foi feita entre meninos e meninas de 6 a 14 anos de idade. E um dado, um dado, né, era sobre meninos que arrumam sua própria cama e meninas que arrumam sua própria cama. Vocês lembram que cerca de 17% mais ou menos dos meninos apenas arrumavam suas camas e o restante, e acho que 81% das meninas, alguma coisa assim, arrumavam suas próprias camas. Então, ali na infância, essa ideia já está sendo passada para as crianças, já está sendo passada dos meninos. Mesmo que de repente você não fale frases machistas ou coisas assim, as atitudes também são reflexos, né? Então o menino entende que cuidar da casa seria algo associado à figura feminina, tá? Então ele vai crescendo com essa ideia e vai ter agora um reflexo na adolescência. Eu trouxe para vocês também na aula passada o conceito de machismo. Vocês lembram o que era o conceito de machismo? Que é a opinião ou atitudes que discriminam ou recusam a ideia de igualdade
dos direitos entre homens e mulheres. Então, é uma característica, um comportamento ou particularidade de macho, de macheza. É a demonstração exagerada de valentia. Essa é a definição do machismo. Já a masculinidade tóxica, né, que seria justamente todo esse estudo, né, sobre o machismo em meninos, né, ele diz respeito a uma série de ideias associadas ao que significa ser homem, tá? Então, o que a gente está falando aqui? Nós estamos falando sobre meninos não falar sobre sentimentos. Estamos falando em desprezar comportamentos que sejam sinal de fragilidade vindo de outro homem, mostrar coragem a qualquer custo, ter a necessidade de status e poder, fazer uso abusivo de bebidas alcoólicas, ter autocontrole das emoções que indicam vulnerabilidade, né? Reagir de maneira impulsiva com violência física diante de uma ameaça ou conflito. Então, essa é a ideia principal do que é ser homem. Então, isso é muito perigoso, né, para esse adolescente. É muito perigoso, porque como que um adolescente, com todos os conflitos naturais que ele tem, ele está se descobrindo, ele está entendendo o seu lugar no mundo. Imagine um menino, um jovem adolescente, que ele vem crescendo com essa ideia de que ele não pode falar sobre seus sentimentos, que ele não pode conversar com seus amigos, né? Porque senão ele vai ser visto como sensível, e ser sensível não está ligado à figura do masculino, né? Então, gente, nós como educadores, como pais, a gente precisa sempre estar atento a essas coisas. E precisamos também sempre estar abertos, né? E mostrando que não é sinal de você ser fraco, você conversar sobre seus sentimentos, sabe? É algo natural do ser humano. Eu vou passar agora um vídeo de uma campanha que foi feita lá nos Estados Unidos que chama Boys Don't Cry. Em português seria Meninos Não Choram, né? E é uma campanha que tem assim umas imagens fortes e que a gente fica até chocado, né? Pensando que como pequenas atitudes que a gente tem no nosso dia a dia refletem na vida de uma pessoa, né? Então vamos assistir. You got it? Pick it up with your big strong muscles and bring it over here to the shop. Boys can be loving. Stop. I need you to be brave, okay? Gotta go. Boys can be shy. Boys can be sad. Why are you crying? Boys don't cry, honey. Be a big boy, please. Boys can be self-conscious. Boys can be intelligent. But boys can't be afraid. Boys can't be gentle. I don't understand what the big deal is. I mean, isn't this just boys being boys? Boys can't be weak.
can't be hurt. Boys can't look soft. Boys can't be powerless. Because boys don't cry. Bom, gente, então acabamos de assistir um comercial, né, que chama Boys Don't Cry, e nesse comercial a gente pôde entender como as frases que a gente diz para meninos, né, durante a infância, que meninos não choram, que ali no caso a mãe pediu para o menino ser corajoso, quando o menino é muito esperto, né, ali um nerd, como isso tem reflexos, né, durante a adolescência ali, ele foi crescendo com toda essa carga emocional em cima dele, né, e isso ali no final da campanha a gente vê como é algo prejudicial, né, tanto que ele faz o uso abusivo dessa bebida com uma garota, e aí ele vai e o comercial deixa ali em aberto, mas a gente entende que ele tem ali uma atitude de crime, né? Uma atitude criminosa. E como isso, na cabeça dele, né, é algo natural e é algo permitido, porque ele é homem e isso é esperado de um homem, né? Que ele seja forte e que ele, se ele quer alguma coisa, ele corre atrás até ele ter, independentemente das causas que isso vai acarretar, né? Então eu trouxe agora algumas das principais causas de bullying, tá? O bullying em si já é algo assim muito prejudicial, né, para crianças, para adolescentes. Mas eu peguei essas principais causas, esses 4 tópicos, mais para a gente falar relacionado a meninos, tá bom? Então eu trouxe ali corpo, o menino ser um nerd, né, que é ser muito inteligente, tímido também, e a orientação sexual, tá? O corpo, gente, a causa do bullying ali, os meninos que fazem bullying, seria por não terem o corpo padrão, né? Os outros meninos que não têm aquele corpo padrão, ou são mais gordinhos, ou são muito magros, né? Então isso gera um bullying. Eles fazem ser vítimas de bullying, né? O nerd, se o adolescente se destaca demais em seu meio, por ser inteligente, ele também sofre um bullying ali. De repente, se ele não gosta de futebol, se ele prefere estudar do que se divertir, se ele prefere estudar a esportes, né? Isso também acarreta num bullying. Ser tímido também, quando o adolescente é muito fechado, né, mas na dele, ele se torna vítima por não se entrosar, ele é até chamado de esquisito. De repente, quando tem um menino ali na escola que ele tem dificuldade, né, de entrosar com os colegas, ele tem uma dificuldade de conversar até com meninas, né, isso causa um motivo de bullying. Os outros meninos começam a chamar ele de esquisito, começam a falar que ele tem algum problema, porque ele não se entrosa. Orientação sexual também, tá? Jovens adolescentes que não se enquadram
na heterossexualidade imposta pela sociedade são frequentemente vítimas, né? Então, os meninos, eles fazem associação com a figura do feminino. Esse menino homossexual, ele vai ter ali a figura dele associada com a figura do feminino. E isso vai fazer com que ele sofra bullying pelos homens não aceitarem justamente o fato de que homens podem ter traços femininos, tá bom? Então, isso meio que, por eles não conseguirem demonstrar nada, nenhum sentimento feminino, né? Por eles serem mais fechados como homens, eles vão replicar isso num adolescente que tem uma orientação sexual diferente da deles, tá? Agora, tem aqui alguns dados. Essa pesquisa foi feita pela ONU Mulheres no ano de 2016. E, gente, são uns dados pesados, sabe? A gente tá vendo ali no slide, ó, 4 vezes mais suicídios que mulheres. Então, os homens, os adolescentes, eles cometem 4 vezes mais suicídios que mulheres. É engraçado isso, né? Porque se a gente pensa, seguindo a lógica ali do machismo e tudo mais, tá? Se a gente pensa que o menino ele tem que ser forte, ele é uma figura forte, ele não tem medo de nada, ele não se entristece. Se a gente segue esse caminho, essa taxa estaria mentindo, correto? Mas a gente percebe justamente que a pressão que os meninos, que os adolescentes sofrem para justamente entrar, se enquadrar nesse padrão de masculinidade, acaba matando eles mesmos, né? Porque eles começam a se sentirem mais ansiosos. Vocês imaginam? A gente, quando é adolescente, a gente já tá com a nossa cabeça fervilhando, né? A gente não sabe o nosso lugar no mundo, a gente está sentindo o nosso corpo mudando, a nossa voz oscilando, espinha no rosto, né? Os dilemas ali com as outras meninas, com os outros meninos, né? Então, isso já é muito difícil para um adolescente passar sozinho. Ele ainda sente, né, a pressão de que ele não pode conversar com seus amigos, não pode dividir seus sentimentos. Então, isso vai fazendo com que ele seja um adolescente ansioso, né? Muitas vezes causa depressão, cada vez mais eles se fecham. Então, essa taxa diz justamente respeito a isso, né? Então, 4 vezes mais suicídio que mulheres. Os homens vivem também 7 anos a menos que mulheres. Justamente por não cuidarem de suas saúdes, né? Esse dado que traz aqui, segundo a pesquisa da ONU, diz que os homens não cuidam da sua saúde, não fazem exames preventivos. Eles têm preconceito com isso. Eles acham que médico só precisa ir quando você está realmente muito doente. Não é nem doente, muito doente, né? Porque se você está doente, você toma ali um remédio, você se automedica e passou. Agora, se você está muito doente, você precisa realmente ir para o médico. E muitas vezes, nesses casos, quando você só vai no médico na urgência, acaba sendo alguma coisa que não tem mais solução. Então, essa taxa diz respeito a como os homens têm preconceito de fazerem os exames, né? De se autocuidarem, exames preventivos, tá? Esse outro dado diz que 17% dos homens, dos adolescentes, lidam com dependência alcoólica. Gente, esse dado fala pra gente que uma forma de esquecer os problemas é bebendo, né? Os meninos começam a beber antes que as meninas, tá? Quando os meninos bebem, eles se sentem mais poderosos, eles se sentem mais
encorajá-los, tá? Muitas vezes, isso tem reflexo também em como eles agem com os próprios colegas, com os próprios amigos, né? Então, ali, quando a gente pensa, quando os meninos bebem, eles começam a se soltar mais, então eles começam a abraçar os seus outros amigos, né? Começa a brincar mais. Então, esse estar bêbado, não passa de uma desculpa para eles demonstrarem os seus sentimentos quando sóbrios eles não conseguem, eles não podem, né? A sociedade impõe que eles não podem, tá? Então, os adolescentes começam a beber mais cedo que meninas, pois assim eles mostram todo esse sentimento deles para com os amigos, tá? Continuando aqui na pesquisa da ONU, 3 em cada 10 homens falam com os amigos sobre sentimentos. Apenas 3, gente. 3 homens falam sobre sentimentos. Então, assim, a maioria dos meninos, dos adolescentes, não estão conversando sobre os seus sentimentos. Eles não estão se abrindo, eles não estão trocando informações. E isso é de um prejudicial gigante, porque se a gente não conta os nossos sentimentos, nossas angústias para um amigo, a gente pensa que só a gente está sentindo isso, né? A gente não sente pertencente ao mundo. Quando a gente começa a dividir nossos problemas, a gente percebe que o nosso amigo também sente, que outra pessoa viveu alguma coisa parecida, né? Então a gente começa a entender que não é só com a gente. E esse dado, ele é bem triste, porque de 2016 para 2020, eu acredito que esse dado não tenha mudado muito, tá? 45% dos homens gostariam de se expressar de forma mais carinhosa, portanto, eles não sabem fazer isso. Por que eles não sabem fazer isso? Ora, se eles vêm de uma infância que eles não podem mostrar, não podem ser carinhosos, como que eles, sendo adolescentes, chegando na vida adulta, eles vão ter essa liberdade, vão ter esse conhecimento de como se expressar de forma carinhosa com seus amigos, com seus parceiros, com suas esposas, com seus filhos, né? Então, isso não vai existir. 90%, esse dado também é muito importante, tá? 95% da população carcerária é masculina. Gente, deixa eu pegar aqui. Essa taxa nos diz como a masculinidade tóxica pode destruir o próprio homem e sua família, né? A violência entre meninos é muitas vezes naturalizada e até incentivada. Por exemplo, quando um pai diz para o seu filho, se te baterem, você bate de volta, porque se você chegar em casa, por exemplo, eu já ouvi isso, não para mim, eu já ouvi fora, né? Se você chegar em casa e você não tiver batido, tiver apanhado, você vai ver só, sabe? E essas coisas são muito... pesa na cabeça da criança. Então ele tá ali dentro dele que ele precisa ser violento. Ele precisa, ao invés de dialogar, ele vai resolver tudo o quê? Na base da porrada. Ele vai resolver tudo na base da violência, tá? Então a gente não incentiva o diálogo, tá? E isso, consequentemente, tem o seu efeito, né? Tanto que, olha aí, 95% da população carcerária é masculina. E isso é muito perigoso, tá? Então, os homens, eles estão, ao invés de conversarem, ao invés de dialogarem, eles estão batendo em mais homens, eles batem em mulheres, eles batem em filhos, tá? Isso vira um círculo vicioso.
Porque se a gente pensar que o pai bate no filho, o filho só conhece esse lado machista do pai, essa masculinidade tóxica do pai. Então ele vai crescer com isso, né? E ele vai fazer o quê? Na adolescência, ali, na vida adulta dele, ele vai o quê? Replicar. Se ele só conhece violência, se ele só conhece frieza, não vai ter outra coisa senão isso a replicar, tá bom? Bom, agora a gente tem aqui nesse slide uma fala sobre violência, tá? Então, segundo a pesquisa Violência e Sofrimento Mental em Homens na Atenção Primária à Saúde, atos violentos são vistos como elementos naturais do processo de socialização dos homens e do chamado exercício da masculinidade, levando os homens a negligenciar sua saúde e como cuidam de si mesmos. Já dados de estudos sobre o tema do Núcleo de Estudos da Mulher e Relações Sociais de Gênero, o NENGE, indicam que o adoecimento psíquico masculino é visto como um fracasso social, tornando-se uma condição não tolerada pela família e sociedade. Então, aqui está falando justamente o que a gente estava comentando no outro slide, né? A taxa ali do 95% da população carcerária no Brasil são de homens. Bom, gente, então, como esse homem ele entende que o exercício da masculinidade seria ali a violência, seria a brutalidade, ele vai replicar o que ele entende como sendo homem, tá? Porque se ele não faz isso, né? Se ele não é esse tipo de homem, ele não é um homem, ele é um viadinho, ele é alguma coisa assim, tá? Vamos lembrar que gênero não diz respeito à sexualidade, isso é muito importante. Não tem nada a ver você ser um homem heterossexual que usa uma camisa rosa, que fala sobre os seus sentimentos, que é mais carinhoso com seus amigos. Isso não tem nada a ver com sexualidade, tá bom? Então a gente precisa parar, repensar nesses paradigmas, nesses estereótipos, né? Que a sociedade e que o homem vem carregando durante toda a história. Lembrando que a gente viu que lá no feudalismo, né, lá na antiguidade, todo esse papel do homem sempre foi associado a ser forte, a ser o chefe da família, a ser o provedor, né? Então, isso é algo que precisa ser quebrado. Não existe nada biologicamente comprovado, nada do tipo que atribui certas atividades a homens e certas atividades a mulheres, tá bom? Bom, já que toda mudança começa com a tomada de consciência, a escola, juntamente com a família e sociedade, também tem o seu papel na discussão sobre masculinidade tóxica. Professores e gestores podem inicialmente refletir sobre as suas próprias concepções do que é o masculino e nas consequências que essa noção tem em suas atitudes e nos cuidados com a própria saúde mental. Devem atentar-se às suas falas e nos elementos ali presentes, além de enriquecer as discussões em sala de aula com debate sobre o tema. Aqui nessa fala, o que nós, como educadores, podemos fazer, né? Então, cabe também ao gestor combater estereótipos no clima escolar, criando um ambiente acolhedor para a expressão de sentimentos, combatendo focos de violência como bullying, desconstruindo estereótipos do que é masculino, enfatizando estratégias de resolução de conflitos saudáveis, incluindo de maneira intencional o trabalho com as competências socioemocionais.
tais como o autoconhecimento, o autocontrole, as habilidades sociais e a tomada de decisões responsáveis atreladas ao tema da construção da masculinidade. Então, aqui, os professores, os gestores, primeiramente, né, eles precisam parar e analisar o que eles mesmos pensam sobre a concepção do que é masculino, porque não tem como um professor, um educador chamar a atenção ou querer ensinar alguma coisa se ele mesmo, né, não sabe ou tem essa visão errada do que é o masculino, tá? Então, os professores, a direção, né, precisa sempre estar atento a essas atitudes que conseguem identificar nos alunos, até nos próprios professores, né, que tragam essa ideia errada do masculino, tá? Lembrando, né, que o bullying é causa dessa masculinidade tóxica, né? Eu fiz umas pesquisas que algumas escolas já têm roda de conversa de meninos. Então, justamente para quebrar essa ideia, né, do que é ser homem. Então, eles fazem essas rodas semanalmente entre meninos e eles discutem ali o que foi, de repente, algum aluno que teve uma atitude machista, por que ele teve essa atitude machista, né? Da onde que ele está replicando isso, como mudar, o que é o ser homem, a figura do masculino, esse novo masculino, né? Essa ideia que está sendo quebrada. Então, isso é muito importante. Promover essas rodas de discussões vão fazer com que os alunos percebam que tudo que eles estão replicando não é correto. O jeito como eles tratam as meninas, né? Porque o machismo ele vai ter efeitos diretamente na sociedade. As atitudes machistas vão ter efeito com as mulheres, vão ter efeito com as crianças, tá? Então, nós como educadores precisamos sempre estar alertas a todas essas atitudes, tá? E sempre querer buscar o melhor desses alunos, porque são eles que vão entrar no mercado de trabalho, vão ser eles que vão virar políticos, né? Então, como construção dessa nova sociedade, precisamos estar atentos a essas atitudes quadradas da masculinidade, né? Da antiga masculinidade, e começar a construir essa nova, né? Até para parar de fazer essa taxa de suicídio, por exemplo, entre meninos ser tão alta, né? Gente, agora nós vamos ver um trecho de um documentário que chama O Silêncio dos Homens, tá? E aqui ele vai falar da importância das rodas de conversas nas escolas, vai falar também um pouco sobre a importância de falar sobre sexualidade, como a pornografia pode trazer uma imagem errada, né, sobre a sexualidade. Então, vamos assistir. Ela tem um papel muito grande neste contexto de o que eu coloco para reforçar ou questionar o que é esta masculinidade. Um exemplo que eu gosto de dar, até por ter sido professora de creche, é que a gente aceita os meninos sujos, com o nariz escorrendo, com uma troca de fralda demorada, o que com as meninas a gente tem uma tolerância menor. Mas com os meninos a gente vai deixando. E com os bebês e meninos negros, a gente deixa eles ainda para o final da fila. Eles são os últimos a serem cuidados. E quando essas expressões partem dos meninos, quando os meninos, por exemplo, têm essa iniciativa de abraçar, a gente ensina rapidamente eles a dar a mão, bate no ombro. Não à toa aos meninos é esperado que eles sejam ativos, dominadores, controladores, em detrimento de uma vida interior
cada vez mais sob controle e diminuída. O sentido de ser, de nós estarmos no coletivo, é que o coletivo nos humaniza. Então, eu aprendo a ser um ser humano. Eu posso aprender a ser um ser humano mais afetivo ou menos afetivo mediante as experiências que eu vivencio. Desde a primeira infância, os meninos crescem praticamente sem ver homens exercendo cuidado. Só 2% dos educadores nessa fase são homens. Assim, é natural acharem que isso não é para eles e que não aprendam a cuidar de si, dos outros e nem do ambiente ao redor. O desempenho escolar dos meninos vem caindo em vários dos países desenvolvidos e também no Brasil. Eles estão desistindo mais dos estudos, entrando menos na faculdade e conquistando menos diplomas. Eles parecem estar cada vez mais sozinhos e confusos. 1 em cada 4 homens de até 17 anos afirma se sentir solitário sempre. E 37% deles nunca conversou com ninguém sobre o que significa ser homem. Será que estamos oferecendo aos meninos referenciais saudáveis para compreender e expressar sua masculinidade? Não é todo mundo ser humano? Todo mundo não tem carne, osso, sentimento? Quem disse que o cara não pode demonstrar sentimento? Então, é essa cena que a gente vai fazer. A gente começou o plano de menina especialmente com as meninas, mas a gente descobriu ano passado que era urgente falar com os meninos também. E as meninas trouxeram essa demanda pra gente. Os meninos começaram a ficar muito mais violentos na escola, por conta das meninas estarem mais informadas, identificarem o racismo, o machismo, o assédio. Antes era porque a gente não tinha informação que a gente sofria. Agora a gente também está sofrendo porque a gente tem informação e está sendo mais pesado. Meu Deus, que decepção. Um filho que prefere vôlei do que futebol. Cadê aquela camiseta do São Paulo que eu te dei? Ah, eu não gosto de futebol, não torço pra nenhum time. Nenhum time mesmo. Que decepção. Vá já pro seu quarto. Bom, a gente insistiu tanto para que os meninos tivessem também uma roda de conversa para justamente ser algo que a gente crescesse juntos. Para que tanto as meninas, tanto os meninos pudessem entender que não é uma guerra. A gente precisa crescer junto como sociedade, como grupo mesmo. E eu vejo hoje, principalmente com plano de menino, que ser homem é muito além de, tipo, gostar de mulheres ou ter um órgão masculino, etc. É muito além disso. Eu lembro que nossa primeira oficina tinha um menino que hoje é um dos nossos principais multiplicadores na escola. Com as oficinas, ele vinha para acompanhar os amigos e ficar tirando sarro, né? E esse menino, quando eu olhei, ele estava chorando, ele estava super emocionado. Ele foi o menino que mais se emocionou na roda, e o tempo todo ele falava que ele tinha que ser o espelho do pai, né? E o pai era um homem super abusivo, batia na mãe, e no meio da oficina ele descobriu que ele não queria ser. Que ele não queria ser aquela pessoa. A gente tem esse feedback da diretoria, das próprias meninas, que os meninos mudaram bastante em relação comportamental. Aquele assédio, aquela brincadeira boba, eles pararam com isso, começaram a respeitar mais, começaram a defendê-las. Então eles têm sido esses agentes de transformação, viraram nossos aliados, né? Então a gente começou uma conscientização ano passado com os meninos e começou a promover as rodas de conversa, a falar também sobre sexualidade. Os meninos têm uma questão muito forte em relação à objetificação da mulher, que está muito ligada à pornografia na internet também, né? Então essa geração ela tem um acesso muito fácil a corpos, a sexo, e tudo isso interfere também na visão que tem do outro, né? O consumo de pornografia atualmente nos meninos começa na fase de 8 a 9 anos de idade, quer dizer, uma coisa muito precoce, né? Então esses meninos vão para as relações com uma ideia muito distorcida do que é uma possibilidade de troca, entre duas pessoas, pelo menos, e também eles vão muito com essa necessidade da performance, né? Da penetração e de performar, e acaba que não dá muito certo na prática. Sem falar no grande problema que é o vício em consumo de pornografia, né? Tentaram recentemente fazer uma pesquisa com jovens que não consumiam pornografia e jovens que consumiam pornografia. Não conseguiram realizar a pesquisa porque não encontraram esse grupo de jovens que não consomem pornografia.
Sabe o que a gente diz quando ajuda alguém a viver a casa? Viva, porque é bom! Filha. Mas é melhor fazer de fim de semana ou de terça-feira? Qual cara? Hoje a gente vai... Bom, gente, vocês conseguiram perceber como é importante no ambiente escolar ter essa discussão, né, sobre o que é masculinidade? Vocês viram ali no documentário, né, O Silêncio dos Homens, falando que a ideia inicial da roda era só de meninas, né, justamente por elas sofrerem mais assédios, né, sofrerem mais com o machismo, né, elas são as vítimas do machismo, e como elas mesmas viram a necessidade de conscientizar os meninos do que era o ser masculino, né? Porque, gente, a gente tem que entender que não é que os homens são ruins, sabe? O homem não nasce ali com essa essência ruim, ninguém nasce, né? Então, é uma construção. É uma construção desde pequeno, desde garoto. Teve um relato do menino falando, né? Tanto que a professora ali falou, como ele foi o que mais se emocionou durante a roda de conversa, de que ele achava de que ser homem era ser abusivo, era, enfim, ter atitudes machistas, porque ele via o pai dele fazendo isso. Então, como a única referência de ser homem que ele tinha era o pai dele, né? O menino se espelha no pai para reproduzir ali o que é ser homem, né? Então, como é importante ter essas rodas, ter essas conversas, né? Nós, como educadores, a gente precisa fazer isso. A gente precisa conscientizar os alunos, né? Do que é ser o homem, que ser homem é mais do que você ter ali o órgão genital, como o menino falou, né, no documentário. Você precisa ter a consciência de que todos são iguais, né? Precisa tratar o seu próximo com respeito, com carinho e principalmente tratar você mesmo, né? Os meninos precisam entender que eles precisam tratar deles mesmos, que os sentimentos que eles sentem não são à toa, não são qualquer coisa. É preciso respeitar os sentimentos, é preciso que eles conversem, né? Mais do que nunca, né, é necessário quebrar todo esse estereótipo masculino. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o papel da mídia nisso tudo. Então, como a gente está falando, né, das referências, como que o menino vê o homem na mídia, né? Em fotos, em filmes, nos videogames. Então, a gente vai falar sobre isso, tá? Outro ponto que eu esqueci de falar também foi sobre a objetificação da mulher, né? Como os meninos desde cedo, eles têm acesso à pornografia, isso é muito prejudicial, e como eles acham que o que eles veem ali na pornografia é a realidade, né? E não é. Então, mais uma forma de quebrar esse paradigma, essa objetificação da mulher, tá? Isso é muito importante também. Bom, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham conseguido assimilar e também fazer um comparativo, né, com a vida real, né, o que a gente identifica, o que a gente está fazendo no nosso meio, que pode mudar, que pode fazer com que a nossa sociedade evolua, né. Muito obrigado, espero todos na próxima aula. Nós vamos falar sobre
mídias, tá? Então, até mais.